Olá, Psi! Que alegria ter você comigo aqui em mais um vídeo. Nele nós damos seguimento à nossa série sobre diagnóstico diferencial da depressão e mais especificamente falaremos entre a diferença da depressão para o luto e o luto prolongado. Você já ouviu falar nesse termo, transtorno do luto prolongado? Então fique aqui comigo nesse vídeo para você conferir todas as informações. Aproveite já para curtir, comentar, compartilhar com seu outro colega Psi, se inscrever aqui no canal e também para conhecer o meu curso TCC para Depressão 2.0. É uma oportunidade muito bacana para você aprofundar o seu conhecimento em como realizar o tratamento para esse transtorno tão grave, baseado em ferramentas e estratégias cientificamente comprovadas da terapia cognitivo-comportamental. Tem interesse? O QR Code está aqui ao lado e o link está fixado nos comentários aqui desse vídeo. Agora sim, bora lá comigo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é esclarecer sobre o termo luto. Muitas vezes a gente ouve esse termo sendo utilizado, por exemplo, em términos de relacionamento, em brigas muito fortes. Então a pessoa fala, eu tô em luto porque eu terminei o meu relacionamento ou porque eu briguei muito profundamente com alguém, estou muito triste. Mas para o DSM, o termo luto é utilizado apenas considerando a morte de uma pessoa amada, ok? Então é sob essa perspectiva que nós vamos conduzir aqui o vídeo. A primeira coisa é a gente esclarecer o que seria um luto normal de um luto prolongado, que aí chega a ser um transtorno, ok? Dentro do luto normal, então, nós vamos sentir a questão da tristeza e de um vazio vinculado a quê? A perda de alguém significativo. Mas a tendência é que essa tristeza e esse sentimento de vazio comecem a passar por elaborações dias ou semanas após a essa perda, onde esses sentimentos eles vão dando espaço para recordações, para a saudade, ainda existe um pouco da persistência da dor, mas ela vai diminuindo com o passar do tempo e sendo substituída, então, por esses momentos de lembrança, de recordações, em especial em situações específicas, datas comemorativas, algum gatilho específico, um cheiro, um sabor, um local, que pode lembrar aquela pessoa, aquele ente querido que já faleceu, ok? Então, todos nós que já tivemos uma perda significativa de alguma pessoa amada, passamos então por esse processo de luto. Esse luto ele pode acontecer de uma forma inesperada, então uma morte não anunciada, ou de uma forma esperada, aquela morte onde a pessoa ela já passou por um processo prolongado de adoecimento. Então, havia uma expectativa de que esse dia chegaria, ok? Então, assim, nós configuramos a ideia do luto. Se ele faz o seu percurso natural, então, em algumas semanas, a gente vai tendo aí a diminuição da dor e a substituição pela saudade, por formas saudáveis de lidar aí com essa experiência da perda, ok? Já no transtorno do luto prolongado, não há esse movimento natural de diminuição da dor e do sofrimento com o passar do tempo. Então, em adultos, o diagnóstico é feito após 12 meses da perda da pessoa amada e em crianças e adolescentes após 6 meses. Então, ou seja, isso começa a trazer impactos significativos no funcionamento da pessoa. Então, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil ela lidar com essa saudade, ela lidar com o sentimento de perda, até mesmo sobre a própria experiência, sobre a ausência da pessoa. Então, tudo isso fica muito mais difícil e muito mais complicado no caso do transtorno do luto prolongado. Eu vou ler aqui para você todos os sintomas que o DSM traz, ok? Então, desde a morte, o desenvolvimento de uma resposta de luto persistente caracterizada por um ou ambos dos seguintes sintomas presentes na maioria dos dias em um nível clinicamente significativo. Além disso, os sintomas ocorreram quase todos os dias, pelo menos no último mês, que seria saudade intensa da pessoa falecida, e ou preocupação com pensamentos ou memórias da pessoa falecida. Em crianças e adolescentes, a preocupação pode centrar-se nas circunstâncias do falecimento. No
Próximo critério, desde a morte, pelo menos 3 dos seguintes sintomas presentes na maioria dos dias em um nível clinicamente significativo. Além disso, os sintomas também ocorreram quase todos os dias, pelo menos no último mês. A perturbação na identidade, então sentir como uma parte de si tivesse morrido desde o falecimento, um senso acentuado de descrença sobre o falecimento, evitação de lembranças de que a pessoa está morta. Em crianças e adolescentes pode ser caracterizado por esforços em evitar situações que lembrem a pessoa falecida, a dor emocional intensa, raiva, tristeza, amargura relacionada ao falecimento, dificuldade de reintegração aos relacionamentos e atividades após o falecimento. Então, problemas para se relacionar com amigos, buscar interesses, planejar o futuro, apatia emocional, ausência ou redução marcada da experiência emocional em decorrência do falecimento, sentimento de que a vida perdeu o sentido em decorrência do falecimento, solidão intensa em decorrência do falecimento. Então aqui nós vamos ver muitos sintomas significativos dessa experiência emocional, uma experiência emocional muito intensificada. Então, apesar do luto e do transtorno do luto prolongado não ser um transtorno do humor, ele é considerado ainda um agente de incidência muito forte sobre as questões emocionais e que pode ter uma correlação, uma comorbidade muito forte com a depressão. Então, o que acontece? Muitas vezes ali no consultório a gente está lidando com uma pessoa nesse processo de luto e fica muito difícil a gente identificar onde ali nós estamos lidando realmente com um transtorno do luto prolongado ou onde nós já esbarramos no aspecto da depressão. Tanto o luto normal quanto o transtorno do luto prolongado, eles podem coexistir sim com a questão da depressão, ok? Mas a grande diferença aqui vai ser que principalmente no caso do luto e do luto prolongado, todos os termos, né, e todos os sentimentos, eles vão estar direcionados para o falecimento, diferente da depressão que é mais generalizada. Então, se você está lidando com uma pessoa que está em quadro de luto ou passando por uma experiência do transtorno do luto prolongado, você vai notar o discurso voltado para o falecimento e todas as emoções e disfuncionalidades, no caso de um transtorno, vão ser vinculados a esse tema. Se houver uma comorbidade com a depressão, nós vamos ver então o discurso voltado para o falecimento, mas também o rebaixamento do humor de uma forma mais generalizada. Então, uma perda de expectativa, de interesse, de prazer, um rebaixamento aí do humor, também, né, a ausência da possibilidade de entrar em contato com outras emoções que sejam mais favoráveis, que é muito característica ali de um quadro depressivo, ok? Então, nesse sentido, é importante nós compreendermos e se houver principalmente uma comorbidade entre o transtorno do luto prolongado e a depressão, aí nós temos um cuidado adicional, porque o transtorno do luto prolongado também pode gerar essa sensação de perda de expectativa no futuro e muitas vezes um discurso de ideação suicida para se unir novamente ao ente querido, ok? Então, a incidência aí de um comportamento suicida pode aumentar significativamente na presença da depressão. Então, é muito importante ficarmos atentos. Além disso, também, o transtorno do luto prolongado, ele pode ter uma comorbidade significativa com um transtorno de estresse pós-traumático em caso de perda de um ente querido por mortes violentas. Então, esse também é um outro fator que a gente precisa ficar atento no manejo quando nós nos deparamos com esse tipo de transtorno. E também o abuso de substâncias, que é uma outra comorbidade muito alta, no intuito de entorpecer essas emoções de dor e tentar provocar algum outro tipo de sensação. Pode inclusive haver todas essas comorbidades juntas, tanto a questão do luto prolongado quanto um quadro depressivo, o uso de abuso de substâncias e também o uso, na realidade, e abuso de substâncias e também a questão do transtorno do estresse pós-traumático.
pós-traumático. Então é importante você saber mais sobre esses transtornos, ficar atento, principalmente se você está lidando com uma pessoa passando por esse momento tão delicado e tão sensível. Em crianças e adolescentes também é importante esse olhar, porque elas podem começar a perder a expectativa do futuro, associar a ideia de que não vale a pena elas construírem um futuro, visto que essa pessoa que ela ama não vai estar aqui para desfrutar desses momentos com ela. Então tudo isso é muito importante, muito significativo, e a partir desse olhar vai contribuir para você criar aí melhores estratégias e recursos e permitir com que a pessoa passe por um processo do luto mais saudável, ok? Além disso, vai ser necessário muitas vezes o uso também de medicamentos para ajudar nesse sentido, para regular um pouco mais essa questão aí do limiar da dor e das próprias emoções. Então espero que esse vídeo tenha contribuído, continue aqui comigo porque tem mais vídeos a respeito dessa série sobre o diagnóstico diferencial. Novamente, não deixe de se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os outros colegas psis. No mais, um beijo grande, muito sucesso e te vejo nos próximos vídeos. Tchauzinho!